Olá pessoal, vamos então para o nosso último vídeo dessa semana 3, onde a gente vai estar falando aqui das etapas aqui onde que a gente faz a determinação do tráfego futuro. Então primeiro aqui a determinação do período de análise. Essa etapa tem o objetivo de oferecer os elementos para fazer o dimensionamento do projeto e também para fazer a análise de viabilidade, principalmente. E nesse período de análise a gente costuma adotar nos estudos um período de 20 anos, sendo 5 programados para projeto e 15 para poder utilização, a partir do momento que a rodovia vai começar a operar. Entende-se que 15 anos corresponde a uma duração média do pavimento e acaba sendo compatível com as necessidades de análise econômica. Então é um motivo aí de se adotar esse período. Para projetos de interseções, é um pouco mais complicado, porque varia mais, então esse período de projeção ele acaba reduzindo para 10 anos, esses 10 anos falando a partir da data de abertura do tráfego, não seria 10 anos, mais o período necessário para projeto. Falando da caracterização da natureza da demanda, a gente já viu, né, que a demanda de tráfego ocorre entre diversas zonas de tráfego e também dentro da área de influência do sistema. Vai acontecer dentro da área, né, interna e da área externa, e a gente tem a caracterização dessa demanda que vai ficar só dentro da zona de tráfego e que vai sair da zona de tráfego. Então, para fins de projeção, a gente tem que distinguir isso, né? O tráfego local é o tráfego que fica dentro da mesma zona de tráfego. Então, esse tráfego ele não vai ser desviado, ele não vai, né, utilizar as rodovias da rede, né, as vias da rede de tráfego. Já o tráfego de longa distância, então, ele acaba sendo a origem e destino acontecendo em zonas de tráfego diferentes. Então, neste caso, nós vamos ter, sim, o tráfego desviado. Isso ele vai influenciar dentro da rede de tráfego. Então, a gente tem que caracterizar qual é esse tráfego, né, que a gente já faz isso na parte de determinação do tráfego atual. Bom, a identificação das variáveis socioeconômicas são diversas coisas que devem ser analisadas, acho que é a parte um pouco mais complexa, mas resumindo bastante isso aí, a gente pode ver que deve ser observado o desenvolvimento da região como um todo, porque as variações de tráfego vai se dar dentro e fora da área de estudo. Então, a gente tem variação que acontece no tráfego da região onde a gente está estudando a rede de tráfego, que acontece ali dentro, mas também o tráfego acontece fora, né, devido a coisas que vão acontecer fora dessa área que vai acabar influenciando também no tráfego dessa rede de tráfego. Então a gente deve analisar aí principalmente o crescimento populacional das zonas de tráfego, né, tanto zonas de tráfego dentro, né, da área de estudo como fora da área de estudo. Crescimento populacional, implantação de novos empreendimentos e variações na renda per capita também da população de cada zona de tráfego. Formulação dos modelos de projeção. Então, a formulação dos modelos ele consiste, portanto, na sua especificação, ou seja, no estabelecimento de relações matemáticas que vão permitir quantificar as correlações estabelecidas entre o tráfego e as variáveis socioeconômicas. Então, o que isso significa? A gente vai criando modelos matemáticos para poder analisar os polos geradores de viagem. O que seriam esses polos? Então, eu vou implantar um shopping center. Uma implantação de um shopping center tem, dependendo da quantidade de lojas, de estacionamentos, isso vai gerar quanto de viagem? Né? Então, cada tipo de empreendimento, cada tipo de situação que vai acontecer em determinado local, isso vai proporcionar quanto de geração de viagem. Então, a gente tem que fazer correlações matemáticas para poder verificar. Uma loja vai gerar quantas viagens por dia de pessoas que vão até lá. As pessoas vêm, né, de quais zonas de tráfego. Esse shopping que vai ser implantado, ele vai pegar qual região em geral, né, quais as pessoas que vão estar indo naquele shopping e vão estar percorrendo aquele percurso. Então isso vai gerar ali um processo de um polo gerador de viagens, né? Bom, a etapa de determinação da projeção do tráfego ela vai se dividir normalmente em 4 aspectos principais, que são a geração de viagens por zonas de tráfego, a distribuição de viagens entre os pares de zonas, a divisão modal de viagens entre os pares de zona e a alocação das viagens na rede viária. Então é aquele processo que a gente fez
para a determinação do tráfego atual, mas agora para a determinação de um tráfego futuro devido a um novo polo gerador de viagens, por exemplo. E, por fim, a projeção do tráfego com base em séries históricas. Os modelos de tráfego eles utilizam normalmente para a previsão de uma situação futura variáveis como população, emprego, renda, frota de veículos, etc. Entretanto, quando a gente dispõe de uma série de dados de tráfego em uma via, a gente pode determinar a função que mais se aproxima a essa variação constatada através dos anos e a partir daí adotá-la com base na previsão do tráfego futuro. Então a gente pode analisar o crescimento de diversas vias que aconteceram durante os anos através de análises estatísticas e através daquilo ali obter uma curva de crescimento de tráfego, e aquela curva de crescimento de tráfego a gente cria uma equação matemática, né? Uma equação de projeção, e aplica essa equação nos outros locais que a gente identifica que tem a mesma situação. Então a gente procura encaixar valores conhecidos em uma função de ocorrência usual nos estudos de tráfego, que são as constantes da equação, que eu vou mostrar agora mais à frente. Bom, os três modelos de representação dessas curvas que são utilizados são progressão aritmética, que seria a progressão linear, né? A progressão geométrica ou exponencial e as curvas do tipo logístico. Então, no caso da projeção linear, a gente tem ela admitindo que o volume de tráfego vai crescer segundo uma projeção aritmética, né? Em que o primeiro termo é o volume inicial e a gente tem aí a razão dos veículos crescendo por ano. Então a gente vai ter uma porcentagem, vamos dizer assim, a gente tem um crescimento de 2% ao ano. Então, cada ano eu vou pegar o número de veículos e multiplicar por 1,02. Eu vou acrescentar mais 2% em cima daquele número de viagens existentes do ano anterior. Então, a fórmula é simples, né? O volume de viagens a gente tem aqui para o ano final, sendo o volume do ano inicial multiplicado por 1 mais o número de anos vezes a taxa de crescimento anual, quantos por cento por ano que vai acontecer. Então, uma fórmula simples, quando a gente imagina que, por exemplo, nos próximos 10 anos a gente vai ter um crescimento de 1% ao ano no número de viagens. Então a gente vai ter 1% em 10 anos, né, acontecendo, e a gente vai estimar aí o volume de tráfego no final desses 10 anos, por exemplo. A projeção geométrica ou exponencial, ela também é chamada de projeção exponencial, né? Desculpa, estou lendo aqui, né? Mas a gente pode chamar de projeção geométrica ou exponencial, e ela admite que o volume de tráfego cresce segundo uma progressão geométrica em que o primeiro termo é o volume inicial e a razão é o fator de crescimento anual. Então, a gente vai ter aqui a razão de progressão geométrica, que aí vai ter que ser identificado dentro das bases das séries históricas, quanto que seria esse valor, né, o que a gente precisa fazer dentro dessa situação. E aí, sim, eu tenho a quantidade de anos que eu estou estudando e vou fazer essa conta, né? Volume do ano inicial multiplicado pela razão de progressão geométrica, que é o fator de crescimento anual, elevado ao número de anos decorridos após o ano base. Assim a gente vai acabar tendo o volume de tráfego no ano, né, de projeto. E por fim, a projeção com o emprego da logística. Quando a gente estuda a variação de volume de tráfego através de dados históricos, condicionando a valor de saturação ou capacidade de uma rodovia, a gente costuma utilizar essa curva logística, né? Porque aqui a gente coloca qual é a capacidade da rodovia que a gente tem. Então, entra aqui o volume de tráfego no ano de projeto, sendo igual à capacidade da rodovia, dividido por 1 mais uma constante, multiplicado pela exponencial de aqui outra constante, né, vezes o número de anos de projeto, né, número que se refere ao ano, né, o ano de final, né, do projeto, e aqui o ano base, o ano de início dos estudos. Então, com isso, a gente finaliza esse assunto, né, de determinação do tráfego futuro e finalizamos aí o assunto da semana 3, né, sobre rede de tráfego.